Olá, querido irmão, querida irmã, vamos avançando um pouco mais na nossa caminhada da Quaresma e nos preparando para esse segundo domingo do tempo da Quaresma. Nós vamos meditar sobre a transfiguração do Senhor. É um momento maravilhoso, impactante na vida de Jesus, tem uma função bastante específica para a vida dos discípulos. E nesse domingo nós teremos a oportunidade de meditar, de rezar com esse texto. Como eu sempre digo nas missas, peguem o folheto, vamos dar uma olhadinha no texto do Evangelho de São Mateus. A transfiguração do Senhor, nós estamos lendo o texto do Evangelho de São Mateus, ela tem uma função bastante especial, que é de tentar garantir no coração dos discípulos aquela firmeza diante dos fatos que vão acontecer depois, o sofrimento de Jesus e a sua morte. Quem vai acompanhando o Evangelho sabe que por volta do capítulo 17, que é o texto que nós temos do Evangelho de Mateus, a tensão entre Jesus e seus opositores já havia crescido bastante. O desfecho dramático e sofrido já era previsível. Jesus já havia até feito um primeiro anúncio da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte. E à medida que as coisas iam caminhando para frente, então não dava para esperar nada a não ser o final trágico de Jesus, por assim dizer. E se você de fato olhar no Evangelho de São Mateus, a transfiguração do Senhor, ela acontece entre o primeiro anúncio da paixão, Mateus 16, 21 e seguintes, e o segundo anúncio da paixão, Mateus 17, 22 e seguintes. Então, a transfiguração, ela ocupa um lugar importante, ela tem a função de garantir aos discípulos aqueles elementos para que no momento da dor, no momento do sofrimento de Jesus, eles não caíssem em desespero. Vamos olhar alguns detalhes do texto. Diz o Evangelho de São Mateus que Jesus pegou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha. A gente já sabe que isso é uma referência à oração de Jesus, isso é uma referência àquela constante busca que Jesus fazia do seu Pai na oração. Depois, São Mateus diz que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Toda essa claridade, toda essa brancura, toda essa luminosidade, ela é uma antecipação da glória do Senhor depois da sua ressurreição. É como se Jesus dissesse para eles: daqui a pouco vocês vão me ver transfigurado no sofrimento, ou usando a palavra de Isaías, desfigurado. Mas eu quero que nesse momento vocês possam contemplar aquela glória que eu tenho diante do Pai, para que nos momentos mais dramáticos vocês possam ter coragem e confiança. De fato, o texto termina com uma palavra importante de Jesus: levantai-vos e não tenhais medo. Imediatamente essa palavra pode significar aquele espanto dos discípulos com toda essa situação que está acontecendo na transfiguração, mas ela tem também uma função para o posterior, para o depois. Os discípulos não terem medo daquelas coisas que vão acontecer com Jesus. Nisso aparecem duas pessoas conversando com Jesus, Moisés e Elias. Talvez a gente tenha a curiosidade sobre o que eles conversavam com Jesus. O texto de Lucas dá uma indicação. Conversavam sobre a partida de Jesus e usa a palavra êxodo. Nesse momento, a gente compreende a missão de Moisés e Elias nesse momento da transfiguração. Moisés representa a lei,
Elias representa os profetas. Isso está querendo mostrar que tudo o que vai acontecer com Jesus depois faz parte do projeto do Pai. De algum modo, era antecipado e anunciado em todo o ensinamento do Antigo Testamento. Então, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, não são um descuido do cuidado do Pai, não são acidentais, mas na verdade fazem parte do projeto do Pai. Moisés indica que em Jesus vai acontecer uma nova partida, um novo êxodo, já não mais a partida de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade, mas o êxodo do domínio do pecado para a vida na graça. Depois, Elias, como esse grande representante dos profetas, da palavra de Deus, da realização de todas as promessas que Deus tinha deixado para o seu povo. Vejam que Pedro tem uma atitude um pouco diferente, talvez a gente diria um pouco ingênua. Parecia querer segurar aquele momento que, como um momento de revelação de Deus, escapa muito rápido. E ele quer construir tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E depois da nuvem vem uma voz que diz: "Este é o meu filho amado, ouvi-o." E Moisés e Elias desaparecem. O que isso indica para nós? A palavra de Jesus e tudo aquilo que vai ser a palavra de Jesus, com a sua vida, com o seu sofrimento, a sua morte, se tornam para nós a palavra definitiva de Deus. Então agora, quem quiser ouvir a voz de Deus, deve ser capaz também de ouvir a voz de Deus no sofrimento e na fidelidade de nosso Senhor carregando a sua cruz. As últimas palavras de Jesus nesse evangelho são justamente, como eu já tinha antecipado: levantai-vos e não tenhais medo. São palavras muito claras, que no primeiro momento indicam o medo daquela cena, daquilo que estava se passando, que era inédito, ninguém nunca tinha ouvido falar em algo desse tipo, mas também ter coragem de acompanhar com Jesus os passos da sua paixão. Depois Jesus diz que eles não deveriam falar nada a ninguém até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado. E de fato eles vão guardar esse testemunho e só vão depois poder mencionar quando Jesus já estiver na sua glória. Queridos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do tempo da Quaresma, a Igreja nos convida a contemplar a transfiguração do Senhor e junto dele, fortalecer a nossa fé para os momentos das nossas cruzes. Espero que essa meditação possa ajudar você na sua meditação. Pega o seu folheto, pega a sua Bíblia, medita sobre o Evangelho do Senhor. Pede a Ele que abra o seu entendimento para no dia a dia dar passos mais firmes e constantes na direção do Senhor que sempre nos chama. Deus o abençoe, um abençoado final de semana, um bom segundo domingo da Quaresma e nos encontramos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, Deus abençoe.